Convidada. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre aquelas gordurinhas indesejáveis, né, que a gente tanto detesta. Olá, Meire. Vou convidá-la. Vou entrar com a minha convidada especial hoje, a doutora Dani Catarino, que é nutricionista. Vou chamá-la aqui. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá! Oiê! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? E vamos que vamos, né? Falar um Tudo pouquinho bom? hoje. Sim, E aí, vamos conversar. Lu? Paulinho? Eu já tô vendo que o pessoal tá tudo entrando aí, né? Ai, Dá um que tempinho bom. pra galera entrar. Legal. Ai, Edna, Patrícia. já temos uma turminha aí. Obrigada, Que pessoal, legal. pela presença. É. E E aí, vamos como hoje você falar de um tema está? legal, né? Junto com a estética. Sim, vamos Vamos falar. ver se tem. Vamos falar sobre aquela A gordurinha Edna que é tá aí. indesejada, né? Edna Reiki Fernandes. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, cadê a Dai, hein? Para dar um apoio para nós, hein? A minha A, parceira de a, live também, a hein? Dai, a Dai já entrou, que eu vi ela Já entrando entrou? aí. Já entrou. Ah. Oi, Dai! Ah, oi. Na hora do help você tem que estar aí, né? Porque se der alguma coisa É, aqui. Ai, se der ruim, ela ajuda, né? com certeza. Ai, oi, Meire! Ah, tô vendo que tá entrando uns pacientinhos aí também. Sim, Muay Thai. Não, Muay Thai 1516. É, Paulo, olá, tudo bem? Paulinho, meu Seja amor. bem-vindo. Renatinha. Ai, que legal, Legal. gente. Vamos falar hoje uma coisa bem interessante, né? Unir a nutrição, algumas estratégias de emagrecimento. E aí, junto à estética, né? Porque Isso. a cerejinha do bolo ali na parte final, né? Com certeza, unir, né, para Oi, agregar o Ivan! resultado final. Ah, então, e aí, vamos nos apresentar um pouquinho aí? Vamos esperar mais um Ah, pouquinho? Acho que tá chegando mais gente, né? Oi, sim, tá. Dé! Ah, é a vovó Inês entrando pelo Oi, Bia! palco. Giza! Obrigada pela presença. E aí, gente, tudo bem? Ah, a Rosana, a Thay, meu afilhado Vini, obrigada, Vi. Oi, Vini, seja bem-vindo. O Vini é todo magrinho, elegante, né? Mas vamos que vamos, né, meu amor? Oi, Gi. Oi, Mana, Giza. minha irmã também tá aí, ó. Verinha. Ah, ó. Ah, Legal. bom. Então, gente, então vamos nos apresentar para quem não Oi, conhece Thay. aí a gente, né? Fala um pouquinho de você, Dedi. Acho que era legal, né? A gente ir se apresentando um pouco, né? Que eu acho que nem todos Sim, conhecem nós duas aqui, né? é verdade. Olá, pessoal, Ah, boa noite. Vou me apresentar agora. Meu nome é Dediana, sou biomédica esteta, formada desde 2014, atuo nessa área de estética. Lá na clínica, eu tenho uma clínica em Guarulhos, né, aqui em Guarulhos, e a gente faz vários procedimentos, como botox, preenchimento, harmonização facial em geral e corporal. E estou no último ano de odonto também, para agregar algumas técnicas, mas não fugindo dessa área de harmonização.
E é isso, eu sou mãe, tô casada, tenho uma filhinha. Ah, E amo ah. fazer, e amo, né? E amo minha profissão, assim, sou apaixonada E por ama deixar a estudar. gente melhor, mais bonitinha, né? É, com certeza, Ai, né? gente. Agregar juntamente com a Ai. nutrição, né? Que é super importante. É o que a gente vai falar hoje, um pouquinho dos pilares, né, para um emagrecimento sustentável, né, para a gente, de repente, ter um resultado realmente, né, que vale a pena e mostrar esses pilares, né, que não depende só do nutricionista, não depende só, né, do biomédico aí que vai nos ajudar com essa parte estética, e sim de vários outros pilares, né? Eu acho que cada um do seu quadrado, né? E agregando todas as estratégias aí, a gente consegue ter muito sucesso, né? Com E oi, certeza. Sá! Bom, e para quem não me conhece, né, eu sou Dani Catarino, nutricionista aí já há 25 anos, né? Apesar de não parecer, né, porque eu tenho as minhas ajudantes aí, mas já estou nessa área, comecei cedo. E aí a gente começou aí com a nutrição, eu comecei numa época aí que a nutrição realmente não tinha muito valor, né? E ela foi ganhando muito mercado, muita evidência, né? E hoje o nutricionista ele consegue estar tratando várias patologias, a gente consegue estar ajudando aí numa inflamação, melhorando uma fibromialgia, melhorando doenças autoimunes, SOP, né? E tudo isso para gerar um emagrecimento com mais qualidade, né? Porque antigamente as pessoas olhavam para a gente, que era até um pouco frustrante, como o emagrecedor, né? E dieta sozinha acaba não tendo resultado, porque depende de vários fatores, né? Eu falo que hoje em dia a gente precisa entender tudo que agrega a parte nutricional. E o nutricional tem muito a ver com nossas emoções, porque a nossa vida social está relacionada à nutrição, né, à alimentação, é, é, principalmente essa parte das emoções, que eu acho que é uma das coisas que pegam muito, e isso às vezes frustra, porque a pessoa às vezes não consegue estar seguindo fielmente uma dieta, né? E aí, quando ela começa a encarar a nutrição de uma outra forma, né? Que eu acho que hoje já a maioria das pessoas que já me conhecem já entende um pouco mais sobre isso, que a nutrição é o quê, né? É desinflamar um organismo, é usar antioxidantes, é pensar numa qualidade de um sono, é fazer uma reeducação como um todo para a gente conseguir um resultado, né? Porque às vezes tem muitos fatores interligados aí, né? Então, às vezes a pessoa tem um problema digestivo, ela pode ter uma desbiose, tá extremamente inflamada, e isso acaba interferindo nos resultados, né, E finais o aí. nosso Então, intestino, né, é o nosso segundo cérebro, né? Ele que nosso tem segundo faz, sério. ele que favorece, né, vários hormônios, por Vários exemplo, aí, hormônios, importantes. Hoje eu falo que, na verdade, a gente tem que entender muito de dois fatores essenciais, né, da nossa alimentação: a qualidade e a quantidade. Mas isso está muito banalizado hoje em dia, né? A gente tem muito aquela questão, para emagrecer eu só preciso reduzir a quantidade e malhar mais, gastar mais. Mas, com o tempo, a gente foi observando que é muito além disso, né? Então, assim, o que a gente observa muito durante esses atendimentos é que as pessoas podem ter individualidades, né? E isso é que faz toda a diferença numa dieta que a gente vai ter que usar como estratégia. Então, às vezes, o pessoal me pergunta muito, né? A gente tem aí nos directs, nas caixinhas, né? Que a gente fala, as perguntas que acabam vindo. Qual é a melhor dieta, né? Qual é a melhor dieta? Ou então eu estou fazendo um tratamento estético, o que eu tenho que fazer? É muito individualizado, né? Sim. Porque
a gente tem características. Eu falo que cada ser humano é único, né? E de repente, a pessoa, ela pode desenvolver uma sensibilidade a algum alimento, que é um alimento sensacional para uma dieta. Por exemplo, o ovo, né? O ovo é um alimento que a gente usa muito como estratégia para emagrecer. Mas eu mesma descobri um tempo atrás, através de exames de intolerâncias alimentares, uma sensibilidade ao ovo e uma sensibilidade aos lácteos, né? E isso foi em 2019, né? Que faz tanto tempo assim. Quando descobri essa sensibilidade, era uma coisa assim, eu fazia a dieta bem certinho, né? Tinha, né, tudo em mãos ali, uma suplementação adequada, uma dieta adequada, um aumento de proteína, que é uma das estratégias que a gente usa, e de repente eu não conseguia reduzir, né? E aí a gente vai vendo que precisa dessa individualidade, né? Então eu comecei a utilizar muito, o que eu uso muito hoje nos consultórios, são exames de intolerâncias alimentares, onde a gente consegue descobrir se a pessoa tem alguma sensibilidade. E às vezes você desenvolve uma sensibilidade a um alimento que é muito saudável, que era o meu caso, né? Nessa questão do ovo, por exemplo. Então, o ovo, ele me inflamava, principalmente a clara do ovo. Então, você fazia ali as crepiocas com a clarinha do ovo, enchia de queijinho, né? E, de repente, nada de resultado. E quando a gente descobre, de repente, aquela sensibilidade que é individual, né? No meu caso, foi esses dois alimentos, muita coisa melhorou. Então, eu tirei esses dois alimentos radicalmente por 40 dias, né? Não que eu faça isso até hoje, eu já consigo comer hoje. Mas eu fiz essa restrição por 40 dias e foi um processo sensacional, entendeu? De desinflamação. Nesses 40 dias eu consegui reduzir 4 quilos, que foi uma coisa que estava muito difícil, né? Eu falo que depois de gestação eu já tinha até falado, bom, fui mãe, ganhei esses 4 quilinhos a mais e agora eles vão permanecer, não tem mais jeito. Mas tem, a gente consegue investigar isso mais a fundo, né? E foi muito interessante, porque eu tirei isso e outras questões melhoraram. Então, eu tinha uma dorzinha de cabeça constante, que era um processo inflamatório, mas eu achava que era, sei lá, cansaço, visão, né? Estamos ali o tempo todo trabalhando, correndo, e nunca mais eu tive essa dor de cabeça. Um estufamento que de repente vinha de uma, sabe? Eu lembro até hoje, um dia que minha mãe tinha feito para mim uma sopinha de abóbora. Eu sou a louca da sopa, né? Adoro. E aí ela tinha feito uma sopinha de abóbora que eu adoro, e né, super leve. Só que nessa sopinha tinha creme de leite, né? Ela tava maravilhosa. E assim, minutos depois, a minha barriga, ela ficou uma barriga de grávida. Eu tenho até foto dessas. E você fala, meu Deus, mas o que eu fiz, né? Eu comi uma sopa leve. Mas eu tenho uma sensibilidade à proteína do leite, não é nem a lactose, porque se fosse só a lactose seria mais fácil, né? Quando a gente tem a proteína do leite, é um pouco mais difícil, porque não, a gente consegue muitos produtos hoje sem lactose, que é o açúcar do leite, né? Mas quando é o caso da proteína, a coisa já fica um pouco mais limitada, né? Então hoje eu já entendo isso, eu tenho essa sensibilidade um pouco. Então, se eu exagerar, eu sei que isso vai voltar, né? Mas a gente consegue estar tratando. E isso é individual. Então, às vezes, vem um paciente que desenvolve uma intolerância, sei lá, ao morango, entendeu? O meu filho Paulo veio no teste dele uma intolerância à ameixa. Uma coisa assim que eu falo, meu, como que alguém tem uma intolerância à ameixa, entendeu? Mas ele tem uma intolerância à ameixa. Então, o que é uma dieta hoje que a gente estava, né? Um dos temas hoje para a gente estar discutindo, uma dieta ideal para uma pessoa. É a dieta que será ideal para aquele indivíduo, né? Então a gente tem que estar ali, se possível, fazendo esses testes, né? É um teste que realmente os convênios médicos acabam não cobrindo. Então, se a pessoa não quiser fazer, a gente também tem estratégias que é a exclusão dos alimentos mais alergênicos, né? E aí vamos usando as estratégias das dietas tradicionais, né? Low carb, cetogênica, eu falo muito do jejum intermitente, que é algo também que eu acho bacana.
mas mais ou menos por aí, né? E aí, depois, a gente vai para a cerejinha do bolo, que é procurar a Dedi para nos ajudar com os tratamentos estéticos, né, Dê? É verdade. E aí, o que, que a gente pode fazer junto aí? Fala um pouquinho né, dos principais tratamentos aí corporais, eu acho que é legal para o pessoal saber, né? Assim, do que a gente Como pode você fala, estar como, anexando aí uma... como você falou, né? É uma junção, né, de processos para estar chegando naquele resultado, né? E cada indivíduo, ele é único, né? Tanto Sim. na nutrição, né? Na estética e entre outras coisas. Então, é o que a gente sempre indica é uma nutrição correta, né, uma alimentação Uhum. correta, exercícios físicos, beber bastante água, que é importante, né? Nosso organismo é 70% Uhum. água, então é fundamental. Sim. E a Uhum. cerejinha do bolo seria agregar para ajudar a ser mais rápido o processo com processos, tratamentos estéticos. E aí, na Uhum. clínica, a gente o tema hoje é livre-se das gordurinhas indesejadas, né? Que é um processo de emagrecimento, né? Com uma forma de nutrição, como você falou, que cada indivíduo é único. Uhum. O importante ele Sim. é passar, né, no nutricionista, né? A Dani tá aí maravilhosa. E, Obrigada, Dê. e É. exercício físico, né? Mesmo que a pessoa não tenha tempo, mas fazendo uma caminhada de meia hora já ativa o Uhum. organismo, né? Sim, uhum. E os tratamentos que a gente indica nesse caso, né? Nós temos lá na clínica uma máquina chamada Ecos Turbo, que ela quebra, ao mesmo tempo que ela quebra aquela gordura, que a gente passa um gel, tipo um ultrassom, ao mesmo tempo que ela Uhum. quebra a gordura, ela fortalece a musculatura, porque quando há um esvaziamento da gordura, do tecido adiposo, vem a Uhum. flacidez, né? Então a gente já Sim. trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. E em seguida tem um protocolo que a gente faz lá que chama. A gente usa mesclas, né, de intradermoterapia, mesoterapia, como algumas pessoas conhecem. E aí a gente faz aplicação de algumas substâncias que também é personalizada para cada indivíduo. Para quebra de gordura, precisa de uma eliminação de algumas, depende da área, né? Celulites, que Uhum. é um acúmulo de gordura também, né? Que forma aquelas ondas, né, da celulite, aí tem vários graus, tal, da Sim. celulite, Uhum. que também a alimentação é É. fundamental, né? Para Sim. seguir, A hidratação, né, também, né? né? Acho que isso. Uhum. Hidratação É. fundamental. E aí a gente faz esse protocolo que é sucesso. E se a pessoa já é regrada, ela faz um exercício físico, né? Ela tem uma alimentação saudável e faz esse tipo de tratamento, vai dar super certo. Vai ficar muito bom. Sim. Uhum. É. Uma outra questão também que eu acho que também é importante a gente falar, né? Porque assim, eu tento debater sempre nas consultas o sono, né? Como o Isso, sono é fundamental. importante para regular os nossos hormônios, né? Então eu falo que tem alguns pilares, né? A alimentação adequada, a hidratação correta, né? A gente pensar no sono que tem uma relação muito grande com a parte. Então, se a gente não dorme direito, aí acaba interferindo diretamente, né? Porque assim, uma noite mal dormida, a gente vai aumentar o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E esse hormônio do estresse, eu falo que ele é assim, cruel para atrapalhar tudo, né? Você pode fazer os melhores tratamentos, a melhor dieta, mas com um cortisol elevado, né? Com um nível de estresse que tem uma relação muito grande com o sono, mas também, né, com o tipo de vida, né, e tudo mais, a gente acaba tendo um aumento de gordura localizada, uma redução hormonal, né, de testosterona, que nos dá disposição, pode desregular uma tiroide também, né? Então, é muito importante a gente estar avaliando tudo isso, né? Porque é um todo, né? Então, assim, eu falo, não adianta a gente querer ir com muita sede ao pote, porque às vezes eu percebo assim, a pessoa quer emagrecer. Ela quer emagrecer para ontem, né? Então ela fala assim, mas Dani, quanto tempo eu vou demorar para perder
para perder esses 10 quilos, né? E aí a gente volta de novo a falar, né? Cada indivíduo é único. Não vou dizer que não tem gente que reduza 10 quilos em um mês, tem, né? Mas é muito, muito pessoal tudo isso, né? É o conseguir realizar a coisa assim 100%. E também não sou a favor daquele negócio de ser uma coisa extremamente radical. Eu acho que o que tem que ser é sustentável, né? Eu acho que a gente tem que se cuidar. A gente tem hoje, né, a medicina aí nos ajudando, né, com todas as estratégias para a gente ter um resultado mais efetivo e mais rápido. E uma das coisas que eu também acho bem interessante, né, que quando a pessoa agrega a um tratamento estético, a uma atividade física, parece que vira um pilar, né, de empolgação. Então, eu tô fazendo isso, então eu já me dedico um pouco mais à minha dieta. Por que que eu vou jacar, né, no final de semana, se eu tô me esforçando tanto durante a semana, né? Então, essa ansiedade, às vezes, também atrapalha. Então, eu acho que, assim, a ideia é ficar uma coisa sustentável. Então, eu prefiro que, de repente, a pessoa vá aprendendo, vá desinflamando, né? Vá entrando naquele esquema que ela consiga manter aquilo até às vezes no próprio final de semana. Não que ela vai deixar de comer uma pizza, vai deixar de ter a vida social dela, mas ela consegue ter maneirar naquilo, né? Não ser, não exagerar, né? Porque já que isso também existe muito, né? Já que eu bebi agora o primeiro, eu vou beber várias. Não, já bebi, mas eu até brinco muito de fazer. A Dedi já passou comigo. Você sabe que eu faço os prêmios da semana, né? Quem tá aí já sabe que eu faço ali dou um limite. O que é esse limite? Não é nada extremamente calculado nutricionalmente, mas a ideia é a gente trabalhar o mental. Então, eu tenho lá no meu mental, a Nutri me liberou 5 prêmios na semana, né? Porque tem muita gente que faz aquele esquema do dia do lixo. Aí o dia do lixo vira um dia inteiro de lixo, né? Então a pessoa começa tomando aquele big café da manhã, almoça, né? Daquele jeito, feijoada com um toucinho, aí já emenda uma picanha junto. Aí é muito lixo, não vai dar certo, né? O que a gente fez na semana não vai. Então eu prefiro colocar uma quantidade. Ó, você tem lá 5 prêmios na semana, 4 prêmios na semana, e aí você vai escolher aquilo da maneira que que você quer, da maneira que aquilo que vai te dar um prazer. Então, sei lá, eu gosto de me reunir com os amigos, né? A gente aqui em casa gosta bastante de, né, de estar junto com os amigos, tal. Então eu deixo isso para o final de semana mesmo. Então de repente eu tenho 5 prêmios. Então eu vou aproveitar para tomar meu ginzinho ali, né? Que é menos calórico, mas é calórico, né? Então vamos tentar usar alguma coisa com moderação, né, Didi? Eu acho que é o mais importante para a gente conseguir ter o resultado, né? Então eu acho que é esse pilar todo, né? A pessoa lembrar de ter esse olhar para tudo, o sono. Sim. Então eu acho que vale a gente, né, prestar atenção nisso aí, né? Eu ganhei de uma paciente esses dias, da Lívia, nem sei se ela tá aí, a Dai que me indicou a Lívia, e ela me deu um livro muito legal que ele fala dos horários. Então, melhore os seus horários, que você consegue melhorar a sua vida e melhorar a qualidade da sua vida e dos resultados que você vai vir a ter. E é uma coisa muito interessante, né? Então, ele coloca ali no livro uma coisa importantíssima do horário do sono. Entre 9 e 10 horas é o horário que a gente começa a produzir melatonina. Então, se a gente conseguir pegar esse gancho de 9, 10 horas, né, pra gente aqui no Brasil, que tem esse fuso e tudo mais, você consegue entrar no sono profundo com mais facilidade, acordar mais descansado, né? E aí, no meio dessas leituras, eu comecei a colocar isso mais em prática, né? Então, peraí, 9 horas, tá na hora de eu me preparar para dormir, né? Então, a gente já entra na movimentação aqui de estar indo para a cama em torno de 9h30, 10 horas. E realmente, assim, eu senti muita diferença em relação à qualidade do dia seguinte, né? Uma disposição maior em acordar, né? Uma disposição maior em acordar, até em foco, que é uma coisa que ele fala muito, né? E ele vai falando, eu não terminei ainda de ler esse livro, mas assim,
ele fala muito dos equilíbrios hormonais mesmo, relacionados ao sono, né? Então, durante o sono, a gente está lá liberando GH, que principalmente para os adolescentes aí, né? O GH é o hormônio do crescimento, né? Não serve só para crescer. O GH vai servir para aumento de massa muscular, para redução de gordura, rejuvenescimento. E é um hormônio extremamente importante produzido durante os sonos. Porém, dormir tarde já vai prejudicar isso. E outra coisa muito importante é comer o carboidrato muito próximo a dormir, né? O carboidrato vai fazer com que o organismo produza insulina para baixar esse açúcar. E aí, tchau, hormônio do crescimento, né? Então, é uma das coisas que eu tento destacar muito com os adolescentes hoje, né? Que estão na fase aí de querer estar crescendo e tal. Então, é muito, muito importante a gente prestar atenção nisso, tentar comer, jantar o mais cedo possível, né? Para não ter essa coisa do pico de insulina próximo a dormir, para a gente não prejudicar os nossos hormônios aí, né? Oi, Clau! Em falar em pico de insulina, o que mais tem, assim, que muitas pessoas não sabem, que já estão com resistência insulínica, né? Sim, E isso sim. é um fator que demora muito, assim, impede da pessoa emagrecer, né? Sim, E já cai eu acho quase que para uma assim, diabetes, né? Que é uma coisa exatamente, muito séria. é muito, muito séria, muito comum, e eu acho que hoje eu posso dizer que assim, 80% das pessoas que nos procuram precisando emagrecer tem algum grau de resistência insulínica, né? Porque a nossa alimentação hoje é muito carboidrato, né? E aí as pessoas acham que de repente, assim, eu tô comendo fruta, eu tô comendo lácteos, né? Mas o leite tem a lactose, que é o açúcar do leite, a fruta tem a frutose. Então, é muito comum, às vezes o pessoal chegar no consultório, não, mas eu não janto, né? Eu como só fruta. Então, assim, aí esse horário do jantar, eu como só uma frutinha que é leve e tal. Mas quantas frutas, né? Eu como um melão, umas fatias de melancia, um mamão. E quando você vê, a pessoa come 3, 4 frutas. Pra quê? Entendeu? Pra quê? Pra que tanta fruta, né, na verdade? A fruta é extremamente saudável, né? Eu acho é muito importante a gente estar usando. Mas até nisso a gente tem que saber como dosar, né? Porque fruta tem muita frutose, muito açúcar, vai se liberar muita insulina. Insulina é um hormônio anabólico, ele vai estocar gordura. Infelizmente, é uma coisa assim, realmente mais leve comer uma fruta, mas eu tenho que saber qual o melhor momento para eu estar ingerindo suco. Suco, mas como assim? Mas eu tomo suco de laranja, mas natural, não põe açúcar. Mas quantas laranjas eu uso para fazer esse suco de laranja, né? É verdade. Então a gente tem esse pico de açúcar, pico de insulina, e isso vai se depositar no fígado. E uma coisa que é também muito importante de se falar é que assim, isso dá gordura no fígado. Então tem gente que nunca colocou uma gota de álcool na boca e tem esteatose hepática. Então você fala, mas nossa, mas eu não bebo. Mas você toma muito suco de fruta, toma muito refrigerante, isso vai metabolizar no fígado, gordura no fígado, né? Então, são coisas assim importantes que normal, né, a pessoa não entender ali e acabar fazendo errado, achando que tá fazendo super certo, né? E outra coisa que também eu acho que pega bastante é hoje, como a gente tem muita informação boa, né? Mas acaba confundindo muito as pessoas. Não sei se você percebe isso também. Então, as pessoas começam. Eu sigo um nutrólogo, depois eu sigo uma nutricionista. E tem uma outra nutricionista que eu fui há 10 anos atrás. Então, você vai pegando uma coisa aqui, outra ali, e de repente a pessoa acha que está fazendo certo, mas ela não segue um padrão, ela não consegue seguir aquele mestre, digamos assim, né? Porque todos vão falar uma coisa boa, mas de repente aquilo causa uma confusão extrema, porque você segue várias linhas, né? Então é uma coisa que eu percebo bastante, né? E. Que fofa. Então... Dani, fala um pouquinho da dieta low carb, né? Que é uma das mais assim que mais a procuradas, gente... eu acho que as pessoas querem eliminar aquela gordura, né?
Sim, aham. É. Como é que, fala um pouquinho. Ah, então, dieta low carb é a dieta que eu mais uso hoje no consultório, né? Eu acho que é a dieta mais próxima da nossa realidade para uma vida normal, né? Então, assim, é a dieta onde você vai ter um aumento da ingestão de proteínas, né? E uma redução do carboidrato, mas não é sem carboidrato, né? Então, a gente vai usar os carboidratos de melhor qualidade, né? Os low carbs ali. Então, quem são os low carbs, né? Seria uma mandioca cozida, uma batata doce, um arroz Mandioquinha. integral, mandioquinha, mas tudo isso em pequenas quantidades, né? Então você vai usar ali uma pequena porção, com muita moderação, né? Porque também é uma coisa que, digamos que batata doce é bom, então eu como 3 batata doce, também não vai dar certo, né? Então a dieta low carb é uma dieta que funciona muito, é a que a gente mais usa aí no consultório, mas é importante também ter essa moderação. Poucos carbos e a gente aumenta mais a quantidade de proteína, né? Então, aumentar a proteína é uma estratégia que realmente vale muito a pena para quando a gente pensa em emagrecimento, né? Então, essa é a estratégia principal. E aí a gente vai usando aí, associado às vezes a um jejum intermitente, que eu acho sensacional, que também acaba vindo muito erro de jejum intermitente também durante as consultas. Eu faço jejum. Como que é o jejum? Fico 16, fico 24 horas em jejum. As pessoas conseguem muito bem ficar no jejum. Só que quando a gente fica muito tempo em jejum e muitos dias em jejum, o organismo entende que está faltando combustível para as funções vitais, né? Então, para que eu preciso do alimento? Eu preciso do alimento para manter meu coração batendo, meu cérebro funcionando, manter as minhas funções vitais. De repente, todos os dias tem uma restrição muito severa na alimentação, esse organismo entende que está faltando combustível. E aí ele começa a trabalhar mais devagar. Então, aí o jejum passa a não ter mais o resultado que a gente está esperando em emagrecimento, né? É a melhor estratégia para desinflamar o organismo. Acho que não tem igual para o jejum. Mas eu gosto dos protocolos onde a gente vai fazendo em dias intercalados, né? Então, ou a gente pula 2 dias, faz um dia, pula 2, ou de repente, para quem é certo adaptado, viu, né? Que eu falo que aquelas pessoas que ficam muito, muito bem mesmo com o jejum, pelo menos fazer um dia sim, um dia não, né? E aí o tempo, a gente pode ficar aí 16, 18 horas, tem gente que consegue ficar 20 horas, eu acho maravilhoso, assim, quem consegue ficar. Mas dar esse choque no organismo é interessante, mas depois no outro dia voltar, para o corpo entender que tem combustível, né? Então, essa é uma estratégia que eu gosto bastante, aconselho bastante o pessoal a fazer e super funciona, principalmente para desinflamar, que é onde eu acho que você, pro teu resultado, é muito importante a pessoa estar desinflamada, né? Porque você está tentando desinflamar ali com o teu tratamento e a pessoa internamente está inflamada, ela acaba não vendo aquele resultado que ela, né, tá ali na expectativa de ter, Inflamada, da né? retenção líquida, né, também. Aham. Então, eu acho que é um todo, né? E realmente, essa parte do desinflamar é a parte mais importante aí nas estratégias nutricionais, né? Muitas vezes a gente tem que entrar aí com uma suplementação. Então, eu falo hoje, a gente tem aí, né? A gente estuda muito essa parte de antioxidantes, de suplementações para N, né? N situações para tentar ter um resultado mais efetivo aí também, né? Sim. Então, acho que é um todo, né, de tudo que a gente Também, precisa. né, uma coisa importante é estar com os exames, né, em dia, né, para ver Sim, hipotiroidismo, né, quem tem hipo aham, engorda, né, quem tem hiper já vai aham, emagrecer muito. Então, ver a aham. parte hormonal, né, toda a parte hormonal, Essa como resistência você falou, insulínica, né? Aham. exatamente, isso vai Porque ajudar muito, né, a muito, chegar no muito. diagnóstico. Uhum. Aham, sim. Então eu acho assim, cada um ali no seu quadradinho, eu acho que todo mundo consegue, né? Se for Sim, fazendo tudo certinho, né? O treino,
é a dieta, né? A parte estética. Ah, aí a gente tem sucesso com certeza, né? É muito Sucesso. bom. É, Tá sucesso. bom, Então, o é, tratamento, como eu estava falando da intradermoterapia, né? Ele é o uso, né, de ativos, de medicamentos. Tem, assim, algumas contraindicações, pessoas que têm, por exemplo, doença autoimune, a gente já não pode fazer. Agora, o ah, é. hipertenso, que é controlado, o diabético, que é controlado, a gente também pode fazer, mas tem que estar Uhum, controlado, né? Por isso também que eu uhum, sim. peço, né, os exames para dar uma olhada, Uhum, analisar certinho. A gente faz. Tem substâncias ali lipolíticas, né, que quebram aquela gordura e desinflama também aquela região, né? Aí a gente em uhum, seguida, como anteriormente aos ativos, a gente faz já quebra de gordura também com a sim. máquina, né, com ultrassom. Uhum, Então, assim, une duas coisas muito boas e um resultado muito legal. E também uhum, quando há uma flacidez, né, a gente tem hoje no mercado vários tipos de tratamento e assim, o mais usado, até mais usado pelas famosas, né? Não sei se o pessoal aí conhece, que são os bioestimuladores de colágeno, que quando a uhum, pessoa emagrece ou perde muito peso e fica aquela flacidez, mesmo, lógico, o ideal é fazer musculação, né? Também, uhum, né? Dieta adequada. Mas se ficar uma flacidez ali na pele, naquela região, principalmente uhum, mulheres na barriga, depois de gestação, né? A gente usa o uhum, bioestimulador de colágeno, que ele, assim, é o top, assim, do mercado. Bioestimulador de uhum, colágeno como o Sculptra, tem o uhum, Elancê, e aí a gente uhum. faz o tratamento ali para ativar, né, colágeno, elastina e a pele ficar mais viçosa, mais assim, com espessura, né? Aquela É espessura que a bioestimulador no corpo pessoa inteiro, né? pode ser no rosto, né? Eu No quero em tudo. rosto, É. interno de coxa, bumbum, para deixar o bumbum redondinho. Ai, que Fica sensacional. muito bem. Aham, Porque quando a sim, gente emagrece muito, né? Há uma também. Muita perda, né? flacidez. Uma perda de. É. Vem uma Aham. flacidez, né? Infelizmente. Mas faz Infelizmente, parte. é. Mas faz Aham, parte. Tem como é, ajudar, né? Nessa parte de ah, flacidez. A estética, né? Com as máquinas, com os aham, produtos. sim. E é uma boa opção também É, para as uma das pessoas coisas estarem que fazendo. acontece muito, Dedi, no consultório, que é as pessoas acabam reduzindo peso e elas reduzem peso no todo, né? E Sim. aí o que mais incomoda é a famosa gordura abdominal, né? E assim, isso é uma queixa constante. Dani, e agora? O que que eu uso, né? Tem alguma coisa específica para gordura localizada? Então, Enzima. muitas coisas, né? Enzima, né? Porque é aí que eu acho que a gente consegue ter né, a cerejinha ali. Porque eu falo, realmente, Ai, quando você pensa no emagrecimento, a pessoa vai reduzir no todo. E sim. às vezes essa região é mais difícil mesmo, Os né? flancos, Então, né? é, Também. então aí seria enzima mesmo, o que você acha mais Enzima. interessante. Esse Aham, protocolo, né, que a gente faz lá, que a gente une a máquina junto com as enzimas. tá, E aí aham, fica muito sim. bom. Ao invés de E, fazer separado, não, a gente une, né, aham. as A técnicas já para dar um enzima, resultado sim. bem melhor. Aham. Isso que é uma vez por semana? Uma Como é vez que. por, uma vez por semana que a gente faz o tratamento, a gente vai tirando as Aham, medidas, pesa a pessoa para ver se a aham. pessoa não engordou, né? Sim, Fica de aham. olho, né? Sim, tem que ficar de olho, é De verdade. olho. É. E aí a gente, Aham, toda semana a gente pesa, a gente faz as medidas, faz o uhum, tratamento, e aí aham. umas 10, depende, né, de cada organismo, mas assim, em média 10 sessões. Tá, uhum. E Eu assim, acho que é bem é super, interessante. É. super tranquilo, né, o tratamento Aham. que dá para fazer Dói? assim. Então, o tratamento com a máquina não dói nada, né? Que a gente passa o Nada. gel e passa a Aham. máquina. Tá. Agora, a parte das enzimas nós aplicamos com uma agulha de insulina. Então, ela é bem Ah, bem pequenininha, tranquilinho. é bem Aham. tranquilo. É só uma Tá. picadinha mesmo, picadinha da beleza, né? Pecadinho. Aí a gente nem sente dor. Aí a gente nem liga, né? É igual passar agulhada na cara, né? A gente nem É, sente dor. Tá nem doendo, sente dor. não. A gente sai feliz, né? Se eu vou ficar bela, tá valendo.
né, Degi? Com certeza. Ah, ah, Pessoal, tem alguma pergunta? Pode fazer aí algum comentário, né? Alguma é, pergunta, se ficou alguma dúvida. eu acho que eu tinha visto alguém perguntando sobre lipoedema, se você de repente tem algum tratamento específico. Tem? Cadê? Lipoedema? É. Não, a gente não faz esse tipo de tratamento, né? Que é uma doença, Aham. né? É. Aham. E não, a gente não faz. Assim, o que a gente indica, assim, não tratamento desse tratamento que eu falei, mas assim, a gente pode Aham. indicar a drenagem. A drenagem é muito Sim. boa para esse, porque assim, é uma retenção, Aham. né, que a pessoa tem, né? É. Ali Aham. é o acúmulo de gordura naquela região também, né? É uma má Aham. circulação. Então, Sim. dá para fazer uma drenagem linfática toda semana, É. indicado. E aí dá um bom É. resultado, né? Com Agora, esse certeza, tratamento né? que eu acabei de falar já não é indicado, é outra para gordura mesmo. Mas para É mais lipedema, pra. mas para lipedema, sim. Aham. Drenagem É. linfática. Ah, e aí a Lindy Bastos está perguntando se conseguimos emagrecer na menopausa. Ah, conseguimos emagrecer na menopausa. É mais difícil, né, por conta das oscilações hormonais, mas hoje a gente tem muita estratégia interessante, né? É óbvio, vamos estar acompanhando essa parte hormonal, de repente a gente usa alguns médicos parceiros aí para modular, né? Eu acho que hoje a gente não precisa mais sofrer, né? Reposição, né? Estamos numa era mais moderna, né? Então a gente tem muita gente estudando super sobre hormônios, né? Eu tô sempre aí com o pessoal da ortomolecular, né? Porque uma das minhas especialidades é a ortomolecular, então eu tô sempre muito com os médicos ortos. E eles utilizam muito a modulação hormonal, né? Sim. Então, assim, Eu isso também faz uma acho super diferença. importante para a mulher, né? Porque judia Faz uma. demais a mulher, Sim, tanto na aham. parte estética, né? Envelhece muito a pele, né? É, Calores e sim. etc, né? Uhum. Então, isso a gente consegue. Essa parte dos calores, até com a própria nutrição, a gente já consegue modular, né? Uhum. A gente tem bastante fitoterápico que ajuda, mas a modulação hormonal é algo que também a gente consegue ver aí através dos exames e tá, de repente, né, indicando uma pessoa especializada nisso, que Uhum. pode melhorar muito a nossa qualidade de vida, né? Lógico, cada Sim. caso é um caso, né? Existe Isso. É pessoas porque que, tem umas infelizmente, contraindicações, né? Que aí vai ser avaliado, né? mas hoje em dia é muito possível, né? É importante ver essas sensibilidades. Eu acho que é bem interessante que algum grau de sensibilidade, às vezes a gente desenvolve algum alimento, né? Os lácteos, infelizmente, são os tops, eu brinco que são os tops das galáxias, né? Porque, assim, algum grau de intolerância aos lácteos, a gente está observando isso praticamente em todo mundo, né? Eu falo que 90% das pessoas que a gente faz o teste apresenta algum grau de intolerância a lácteos, né? Nós somos Então, os únicos mamíferos que tomam leite ainda, né? leite, exatamente, exatamente. Então, assim, é extremamente inflamatório. É. Então, vale a pena, de repente, tá substituindo, né? Eu sei que é muito difícil. Eu amo um queijo. Falo assim, para mim foi uma das coisas mais difíceis, assim, de tirar. Muito mais difícil do que tirar um glúten, né? Aham. Mas os lácteos realmente, assim, o resultado vale a pena, né? Hoje, assim, pelos testes que a gente tem feito, uma estratégia, para quem está aqui, que já é meu paciente, sabe, né? A gente usa muito a substituição pelos queijos de búfala. A búfala, ela tem uma caseína diferente, e aí a gente consegue digerir muito melhor. Então, ela é bem menos inflamatória. Mas, repito, né? Tudo que é em excesso pode causar uma sensibilidade. Então, se de repente eu começar a usar demais o queijo de búfala, isso também pode me causar uma sensibilidade futura. Ô, E Nilminha, a o Nilma tá queijo de aqui falando que búfala, reduziu 15 né? quilinhos aqui. Ai, Linda. que benção. O Mas queijo de fala, búfala beijo, não é uma desculpa. coisa ruim. Eu como de boa, assim. É, É uma coisa sim. assim, gostosa, né? Se tem pele. E a de búfala é bem boa e a É. caseína dela é diferenciada e o nosso organismo consegue digerir melhor.
né? Sim. Então, Queijo de realmente búfala é assim, maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Então, bom, então acho que é isso, né, Ah, Ligi? Ah, tem uma pergunta aqui. Temos um. tá. É Eu já em fiz relação à enzimas. imunidade, né? Que é a NAI. Então, em relação à imunidade, é muito importante a gente tentar estar usando aí uma dieta o máximo possível anti-inflamatória, né? E o que que é uma dieta anti-inflamatória? É o menos industrializada possível, né? Então, o que a gente conseguir estar usando de produtos longe dos pacotinhos, né? É o que o nosso Enlatados. corpo tirar os enlatados, né? Os embutidos. Então, o que vem ali da hortinha mesmo seria o ideal, né? Se não dá, venham da feira mesmo, né? Então, quanto mais natural é o que a gente precisa mesmo para estar melhorando a nossa imunidade. E aí, em alguns casos, dá uma fortalecida aí com zinco, né? Com selênio, vitamina C. A vitamina C acaba sendo muito instável, então muitas vezes eu acabo indo para uma suplementação de vitamina C, né? Acho muito válido, porque às vezes a gente não consegue tudo na alimentação, né? É. O 100% ali, aquele de A a Z, às vezes a gente não consegue, mas é muito importante variedade, né? A variedade dos alimentos, não comer todos os dias a mesma coisa, é muito importante, porque hoje as pessoas acabam ficando muito na mesmice, né? Ah, eu gosto, né? O meu arroz, o meu feijão, a minha verdurinha ali básica, e vai variando as carnes e acaba sendo todos os dias iguais. Então a gente não tem uma variedade nutricional aí, Tem que né? variar Acaba as faltando. frutas e os legumes, né? Variar, exatamente. Então, assim, não comer demais só de um, né? Então, quanto mais eu conseguir variar, melhor aí, mais eu vou estar melhorando essa minha imunidade. E prestar muita atenção na parte digestiva, né? No intestino. Intestino é onde a gente vai absorver tudo, né? Então, se esse intestino não tiver bacana, tá sentindo estufamento, tem diarreia, muito obstipado. A gente tem que ficar esperto com isso, porque a nutrição é ali, né? Então, é muito importante que essa parede intestinal esteja íntegra, né? Hoje a gente tem muitos problemas aí de processos inflamatórios no intestino, e é onde a gente está desenvolvendo muita doença autoimune, tem muita relação com a microbiota intestinal, né? Sim. Então, prestar atenção nesse todo, né? E a Acho que é isso. suplementação, né, é importante, né, também, né? Porque a gente não É, consegue, né, sim, pegar todas as vitaminas dos alimentos. Ainda mais quando a pessoa cem tem por uma vida cento. corrida. Hoje em dia, sim, hoje a gente temos que pensar em antioxidantes, né? E a gente precisa estar também, às vezes, uma suplementação para uma microbiota, às vezes a gente entra aí com alguns flavonoides específicos para melhorar a integridade do intestino e do estômago. Então, essa parte digestiva é muito importante. Muitas vezes a gente precisa de algum nutriente para ajudar nisso tudo, né? Então, Sim. é um Pode. todo, precisa de uma boa avaliação, né? Por isso que é Porque muito se a importante ter os pessoa ela está exames. ingerindo o alimento correto, mas ela não está, o intestino É, não está captando aquela vitamina é, suficiente, aí, aham. né, vai causar Às vezes aquela baixa pessoa que tá assim, imunidade, várias coisas. sim. Então é comum às vezes a pessoa falar assim, nossa, ela come bem, realmente você faz uma anamnese ali, ela come bem, mas vive doente, né? Tá sempre tomando antibiótico, tá sempre. Então a gente tem que investigar isso mais a fundo, né? E às vezes a gente precisa sim, né, usar alguma dessas estratégias. A gente tem N hoje, né? Estratégias maravilhosas aí para vários tipos de tratamentos aí com nutrição, né? Antioxidantes, com minerais, com vitaminas, que vão fazer toda a diferença aí na qualidade por conta da nossa vida moderna mesmo, né? Muito Sim. estresse, desbiose, né? Alimentação com muito agrotóxico, muito conservante. Então a gente tem
muitas questões que acabam impedindo tudo isso, né? Uma qualidade, absorção da melhor qualidade, né? Então, é importante sempre uma avaliação mais a fundo, mas assim, no geral, o que vale? Uma alimentação o mais natural possível, né? Então, essa é a dica principal aí. Bom, acho que é isso, né, Degi? Né, que a gente tem para falar Ótimo, hoje. obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui com a gente. Tem mais alguma Gratidão aí. perguntinha para a gente Sim. encerrar? Se de repente Obrigada, ficar alguma para Dani. trás, manda aí no nosso, né, direct Nosso também, que a direct, gente vai isso estar mesmo. respondendo. Ai, gratidão a todos que estiveram aqui com seu Sim, muito tempinho com a obrigada. gente. Foi muito bom e a gente pode marcar uma próxima aí, né? Sim, com certeza. E foi um grande prazer. Ah, Prazer, muito então tá obrigada bom. pela sua presença, viu? Obrigada, Degi. Eu que Amei. E agradeço a doutora muito. Catarina sempre está em congresso, né? Sempre está. Porque assim, Ah, a vida, essa área da saúde, pessoal, a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. o Porque tempo assim, inteiro. tem muitas novidades, entendeu? Sempre está mudando Aham, alguma coisa, tanto na minha área, né? Quanto na área da sim. Dani também. Então, a gente Aham, sempre está procurando o melhor para os nossos pacientes, né? Sempre sim. buscando, Aham. assim, pensando no indivíduo mesmo, assim, de cada ser humano, Sim. que No é ser super, humano. né, especial. Importante aí para nós, né? Eu falo assim, a gente ama o que faz, né? Mas a gente Sim, precisa das pessoas para poder colocar isso em prática, né? E aí é só gratidão aí a toda a confiança desse pessoal todo que está com a gente, né? sim. É. Gi, eu vou tentar deixar salvo, eu vou tentar aqui mexer, não sei como é que salva, mas eu vou tentar aqui salvar, porque é a Fala primeira com vez a que eu tô Dai, a fazendo Dai live. ajuda. Tá bom, Gi, obrigada pela presença, A nossa menina. assessora de imprensa, Obrigada. É, nossa né? assessora. Ah, Ai, gente, então, super beijo a todos. beijo, Obrigada, uma ótima boa noite aí para noite. todo mundo. Tchau, Beijo, pessoal. Dedi. Tchau, Obrigada. tchau.